Meus amados, nós queremos pensar nessa noite sobre esse texto, a ressurreição do filho da viúva de Naim. E esse é o tema mesmo. Nós vamos pensar sobre essa ressurreição, sobre esse milagre que Jesus realizou. Esse milagre que só foi relatado por Lucas. Nenhum dos outros evangelhos traz esse relato. Somente Lucas nos faz saber, somente Lucas nos faz conhecer essa cura, ou melhor, essa ressurreição que o nosso Senhor Jesus realizou. É também a primeira ressurreição relatada de todas aquelas que foram realizadas pelo Senhor Jesus. E se você observar na sua Bíblia, no início do capítulo 7, no versículo 1, o texto diz que Jesus entrou em Cafarnaum. E ali ele curou o servo de um centurião. E nós encontramos esse relato da cura do servo do centurião nos versos 1 a 10. O verso 10 diz: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Termina aqui o relato da cura do servo do centurião. E no versículo 11, o texto já nos diz: em dia subsequente, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim. Então ele estava em Cafarnaum, e no dia seguinte ele se dirigiu para Naim. E nos diz o texto que quando Jesus entrava naquela cidade, ele encontrou o cortejo fúnebre, no qual ia levando o morto, o filho da viúva. E é interessante, meus irmãos, que de Naim para Cafarnaum e de Cafarnaum para Naim há uma distância de aproximadamente 34 quilômetros. E não nos esqueçamos que Jesus, ele não tinha carro, não tinha moto e não tinha outro meio de transporte. Num dia ele estava em Cafarnaum, no outro dia ele estava em Naim. E observe, amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele nos dá o exemplo em todas as coisas. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele diz que Cristo nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. E também nisto aqui, nós estávamos indo quinta-feira para a congregação e conversando, e estava um temporal daqueles, a estrada não ajudava, né? Não é uma coisa muito tranquila. E a gente ali conversando, e um dos irmãos disse assim: mas isso aqui não é sacrifício não. Eu disse: é nada. Sacrifício de quê? A gente está dentro do carro, sentadinho, ninguém está tomando chuva, ninguém está sofrendo. Quem estava sofrendo era o carro, nós não. A gente estava lá bem sentado, e é claro que a estrada tem lá seus perigos também, com certeza. Mas, amados irmãos, observe o exemplo que Jesus nos dá. E então ele chega naquela cidade, e nós não vamos focar a mensagem de hoje nesse fato de que Jesus percorre uma distância tão grande de um dia para o outro, mas nós queremos observar no milagre que Jesus realiza naquela cidade. Porque observe, Jesus acabou de socorrer o centurião, curando o seu servo, e agora ele se encontra em Naim e encontra-se numa situação triste, de lamento, de choro.
Ele encontra-se com uma viúva. Aquela mulher certamente já havia chorado, a gente não sabe aqui há quanto tempo, o texto não diz, mas ela já havia chorado a morte do seu marido, que ela era viúva. Ela tinha um filho, e esse filho também morre. E observe, amados, eu quero tocar aqui nessa noite num ponto importante, o qual nós não podemos e não devemos nos esquecer jamais. É na compaixão do nosso Senhor Jesus. Jesus vê a miséria humana. Jesus, ele conhece o sofrimento humano e ele viu a nossa miséria. Porque todos nós, meus amados irmãos, um dia estivemos na miséria. A miséria do pecado, a miséria da perdição. Quando nós ainda não havíamos sido resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pela graça maravilhosa de Jesus. E Jesus viu a nossa miséria, a nossa perdição, e diz a Escritura Sagrada que Ele deixou sua glória, Ele deixou a sua comunhão com o Pai, no sentido de ter encarnado, não que Ele quebrou a comunhão com o Pai e com o Espírito, porque o nosso Deus, que é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em nenhum momento essa trindade ela deixou de existir, e em nenhum momento essa comunhão ela foi desfeita. Mas observe, Jesus deixou perdão, amados, Jesus deixou o esplendor da sua glória, como diz um cântico muito bonito que a gente canta. Ele deixou o esplendor da sua glória, mesmo sabendo o que o esperava aqui. E Ele fez isso porque Ele se compadece de nós. Ele se compadece da miséria humana. E Ele vê então aquela situação, aquela viúva chorando, as pessoas lamentando. E diz o texto que Jesus se dirigiu àquela cidade, seus discípulos foram com Ele e uma numerosa multidão. No verso 12, esse texto nos diz que quando eles se aproximavam da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único. Preste atenção a esse detalhe. O Espírito Santo não deixa passar detalhes importantes. E não foi à toa que o Espírito Santo dirigiu o evangelista a nos fornecer esse dado, essa informação aqui. Era filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Veja que vinha uma grande multidão com Jesus, segundo o verso 11. E no verso 12 nos diz que ia do outro lado uma grande multidão com a viúva. Então aquelas duas multidões se encontraram. Aqueles dois cortejos se encontram na porta da cidade. Um cortejo estava saindo da cidade para levar e enterrar o rapaz fora. Não era permitido enterrar os mortos dentro da cidade. Então eles eram levados para fora. O outro cortejo vinha com Jesus. E me chamou muita atenção, e eu faço questão de referir aqui para os meus amados irmãos. Eu quero citar aqui o pastor Hernando Dias Lopes, em um de seus sermões, em um de seus belíssimos sermões, pregando sobre esse texto. Ele diz o seguinte, atente, aspas: vemos nesse episódio o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte. O encontro de dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai, vivo, mas que estava destinado a morrer.
E o filho único da viúva, morto, mas que estava destinado a viver. E ele continua dizendo que nós vemos aqui o encontro de dois sofredores. Quem são esses dois sofredores? A viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. Nós vemos aqui o encontro de dois inimigos. O primeiro inimigo é a morte. E este inimigo seria vencido na cruz do Calvário. E o segundo inimigo que ele relata aqui é Jesus, que era inimigo da morte. E estava destinado a vencer a morte. Observe, amados, nós encontramos aqui dois grupos. O texto nos diz que enquanto o grupo do morto saía, o grupo da morte estava saindo da cidade, o grupo da vida estava entrando. O grupo da morte e o grupo da vida se encontram. E diante da morte, Jesus, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, ele vence a morte. A vida prevalece. Onde havia choro e luto, brota a esperança. Onde havia o desespero, a luz da esperança raiou. E aquele cenário tão doloroso de uma mãe chorando a morte do seu único filho, transforma-se em um cenário de grande alegria, porque Jesus, que é o príncipe da paz, é aquele que traz a alegria. E embora a morte ela tenha o poder sobre todos os homens, porque se há uma coisa que eu e você temos certeza, que um dia a gente vai morrer. Isso é, se Cristo não voltar antes da nossa morte. Mas se Cristo não voltar antes, nós sabemos que todos vão morrer. Mas diante de Jesus, nem a morte prevalece. Diante de Jesus não há poder que possa prevalecer. Portanto, aqui, meus amados, nós estamos diante de um milagre, e que é dito por muitos dos intérpretes da Bíblia, muitos dos estudiosos bíblicos. Nós estamos aqui diante do milagre maior. Observe que nós encontramos à torta e à direita, e em cada esquina, aqueles que se intitulam de milagreiros e que dizem curar doenças, que dizem curar supostos aleijados. E o modus operandi geralmente é mais ou menos assim: a pessoa entra, ninguém conhece, mas ele entra sentado numa cadeira de rodas e fala-se que ele é aleijado, e em um dado momento de toda aquela coisa ali que se faz, alguém dá uma ordem e aquele suposto aleijado se levanta e sai andando, e todo mundo grita e glorifica. E aí vem aquele jargão: é para glorificar de pé a igreja. E muitos se deixam levar por essas coisas. E observe, amados irmãos, Jesus curou aleijados, Jesus curou cegos. Tem muita gente hoje que diz que cura dor de cabeça, né? A pessoa chega e diz: você tem o quê? Aí diz: eu tenho uma dor de cabeça. Aí ele coloca a mão: e agora? Agora passou. É muito subjetivo isso. Quem é que pode garantir que a pessoa de fato estava com uma dor de cabeça e que ela de fato foi curada? Eu olho para você e digo a você que eu estou com dor de cabeça. Como é que você comprova? Você não tem como comprovar que eu estou com dor de cabeça.
Você não tem como comprovar que eu estou com uma dor de dente. Você não tem como comprovar que eu estou com uma dor no braço, ou onde quer que seja. Mas é interessante que muita gente hoje vive alardeando fazer milagres e mais milagres. E se formos, amados irmãos, observar de forma cuidadosa e, digamos assim, passar uma peneira nesses milagres, a maioria fica. A maioria não passa no teste. E eu não estou aqui pregando para convencer os irmãos que Deus não tem mais poder para realizar milagres. Ele tem. E Ele realiza. Mas não é desse jeito que as pessoas estão fazendo hoje em dia por aí afora. Muito cuidado com isso. E a prova disso, meus irmãos, é que observe: os profetas do Antigo Testamento realizaram milagres, inclusive ressuscitaram mortos. Jesus realizou milagres, inclusive ressuscitou mortos. Os apóstolos realizaram milagres, inclusive ressuscitaram mortos. Você já viu algum desses milagreiros hoje ressuscitando algum morto? A gente não vê. Isso é algo a se pensar. Observe, meus amados irmãos, Jesus, ele realiza aqui o milagre supremo, ele traz a vida. Agora, observe, meus irmãos, que Jesus, ele enxerga a nossa dor. Olhe na sua Bíblia, veja o verso 13, quando ele diz assim: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Deixa eu dizer uma coisa para você: o pecado arraigado no coração dos homens é o grande responsável por todos os males que afetam a humanidade. O choro daquela mulher, o sofrimento daquela mulher era consequência do pecado. Eu e você, quando choramos, eu e você, quando sofremos, estamos enfrentando as consequências do pecado. Esse episódio aqui, meus amados, ele nos mostra uma grande tragédia, e nós poderíamos observar em 3 sentidos essa grande tragédia na vida daquela mulher. Observe que, em primeiro lugar, nós estamos tratando, esse texto trata da morte de um jovem. A morte de um jovem. Meus amados irmãos, tem coisa mais trágica do que morrer na juventude? Como é triste quando a gente vê um jovem morrendo, um jovem de pouca idade, e a gente olha e diz assim: mas tinha tanta vida pela frente, a vida toda pela frente. Tem coisa mais trágica do que isso? Em segundo lugar, meus amados, observe que esse jovem era filho único. Tem coisa pior do que um pai ou uma mãe perder um único filho ainda na juventude? Você pode imaginar a dor daquela mulher? Você pode imaginar o tamanho da tragédia na vida dela? Se você está imaginando aí, tem ainda um terceiro ponto que intensifica a gravidade dessa tragédia. Além de ser um jovem e filho único, ele era filho único de uma viúva. E esse aqui é o ponto culminante da tragédia. Sabe por quê? Porque pelos costumes da época e pelos padrões da época, quando uma mulher ficava viúva, quem sustentava ela era os filhos. A menos que ela arrumasse outro casamento, mas isso não era coisa fácil. A depender da situação, os filhos sustentavam aquela mãe que ficou viúva. Além de estar perdendo o seu único filho, a quem obviamente ela muito amava, ela estava perdendo também, meus amados, a esperança de sobrevivência. Ela estava perdendo também ali a esperança de ter um futuro. O futuro daquela mulher agora era ou mendigar o pão ou prostituir-se. Era o que acontecia.
em casos assim naqueles tempos. Não havia INSS, não havia auxílio do governo, não havia ONGs para cuidar daquelas pessoas. Naquele tempo não tinha nada disso, nada desses benefícios que hoje as pessoas encontram. Cada um tinha que se virar da forma que pudesse. E para uma mulher viúva e sem filhos, o futuro era muito negro, muito escuro, era muito incerto, era trágico. Essa mulher sai para enterrar seu filho e deixa para trás a sua esperança. O que ela tem pela frente é solidão e um cenário de desespero. E aqui, meus amados, nós vamos encontrar Jesus entrando na história daquela mulher. E Jesus então se compadece dela. Observe, amados, Jesus, ele sabe, ele conhece a dor que nos ataca, ele conhece a dor que nós enfrentamos, a dor que nós estamos sofrendo. Jesus sabe que a dor que aquela mulher está sentindo é avassaladora. Jesus conhece a mim e a você, e ele conhece a nossa dor. Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas guerras. Ele sabe daquilo que está nos atormentando. Eu não conheço a vida pessoal de ninguém e nem quero aqui me apresentar como profeta. E não estou aqui querendo dizer que Deus me revelou nada nesse sentido, porque Deus não me revelou nada nesse sentido. Mas é certo, meus amados, que provavelmente alguém que está me ouvindo, alguém que está aqui, ou alguém que me assiste pela transmissão, alguém esteja passando por uma grande luta. É possível que alguém esteja enfrentando uma grande provação, um grande problema, e que alguém diga: olha, não tem mais jeito, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, mas não tem jeito. Eu estou a ponto de me desesperar da vida, eu estou a ponto de entregar os pontos, eu estou a ponto de desistir, porque os problemas parecem cada dia maiores e cada vez piores. Mas esse texto nos ensina e ele nos mostra que Jesus se compadece de nós, ele se compadece da nossa dor. E ele disse para aquela mulher: não chores. Ele diz também para nós: não chore, porque ele se compadece em nossa aflição. Observe que aquela mulher não pede nada, ela não fez nenhum pedido a Jesus. Nós observamos que no relato anterior, o centurião, ele vai a Jesus, faz um pedido desesperado a Jesus. Ele chega para Jesus com uma grande ênfase, pedindo para que Jesus cure o seu servo. Essa mulher, ela não fala, ela não pede nada, ela não espera nada, porque ela está mergulhada na sua dor, ela está ali sufocada nas suas lágrimas. Tem gente assim. Tem pessoas que dizem assim: eu não espero mais nada. E a pior coisa, meus amados, a pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela para de lutar. O pior estágio na vida de uma pessoa é quando ela desiste. Quando ela desiste da luta, quando ela acha que não tem mais jeito, e ela então se entrega para a situação. Observe que essa mulher, ela simplesmente chora.
Só que Jesus enxerga a dor daquela mulher. Jesus, ele se compadece, ele inclina o seu coração cheio de ternura para ela. E hoje não é diferente, meus amados irmãos, meu prezado amigo, você que nos assiste, você que está aqui, não mudou. Jesus continua o mesmo, ele nos vê em nossa aflição, ele consola a nossa dor, ele nos ajuda, ele nos socorre, ele sabe o que nós estamos passando, ele conhece a nossa realidade, ele se identifica com o nosso sofrimento, ele se compadece de nós. E sabe por quê? Porque ele sente um amor eterno por nós. Se você quiser conferir na sua Bíblia, observe aí Jeremias 31, verso 3. O profeta Jeremias registra o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. O amor de Deus por nós é eterno. O amor de Deus por nós não começou no dia que nós nascemos. O amor de Deus por nós não começou quando Jesus nasceu da Virgem Maria. O amor de Deus por nós não começou quando Deus criou o homem e o colocou lá no Éden. O amor de Deus por nós é de eternidade a eternidade. O amor de Deus por nós é eterno. Ele nos amou desde a eternidade. E foi desde ali, desde a eternidade, que nós nunca poderemos compreender quando foi esse dia. Mas foi lá, na eternidade, que Deus traçou o plano de salvação. Foi lá na eternidade que Jesus foi destinado a morrer por mim e por você, quando nem eu e nem você ainda sequer existíamos, quando o mundo ainda não havia sido criado. Já estava no plano de Deus que um dia o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E sabe por quê, meus amados? Porque Deus nos ama com amor eterno. Não é porque Ele precisa de nós. E um amor desse, meus amados irmãos, é impossível de compreender. Como é que nós vamos compreender? Um Deus que é perfeito em si mesmo, um Deus que é completo em si mesmo. Se você observar e você fizer uma leitura atenta do capítulo 17 do Evangelho de João, você vai encontrar ali a oração sacerdotal de Jesus. E na sua oração sacerdotal, Jesus, ele fala da comunhão que ele tinha na glória, a comunhão da Trindade Santa na glória. Observe, amados, a Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito, eles já nutrem comunhão e se completam entre si desde a eternidade. Não fique pensando que Deus criou o homem porque Deus se sentia só. Deus nunca se sentiu só, porque Ele é completo em si mesmo. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito amam-se mutuamente e desde a eternidade já nutriam comunhão entre si. Por que então Deus criou esse mundo? Para que Deus fez o homem? Deus não sabia que esse homem ia pecar? Ou será que Deus foi pego de surpresa? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu essas coisas todas que aconteceram e hoje nós estamos aqui nessa situação? Sabe por quê, meus amados?
para mostrar o seu amor, para demonstrar o seu amor, porque Deus não tinha necessidade de nós. Mas observe, ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O amor de Deus por nós é eterno, o amor de Deus por mim e por você é desde a eternidade. Foi esse amor com que Jesus amou aquela mulher. Ele olhou para ela e se compadeceu dela. Me chama muita atenção aquela passagem do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, cheio de justiça própria, cheio de justiça. Senhor, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando ele foi fazer essa pergunta para Jesus, ele não estava interessado de fato no que era preciso fazer. Ele estava querendo demonstrar para Jesus e para todos que ali estavam que ele era justo. Ele estava querendo demonstrar para todos ali a sua santidade. Ele estava querendo mostrar para todos a sua piedade, o quanto que ele era correto, o quanto que ele era uma pessoa exemplar, o quanto que ele era piedoso, o quanto que ele era um crente exemplar para todo mundo. Essa era a intenção daquele jovem. E ele chega: Senhor, o que é preciso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu conheces os mandamentos? Ele disse: ah, Senhor, desde criança, de cós salteado, eu conheço todos. Jesus disse: tá muito bom, muito bem. Mas o texto diz uma coisa, meus irmãos. O texto diz uma coisa interessante. O texto diz que Jesus, fitando aquele jovem, olhando para ele, o amou. Me chama muita atenção essa expressão, essa informação que nós encontramos nesse relato. Quando aquele jovem disse isso: ah, Senhor, eu já faço isso desde a minha infância, eu conheço, eu já cumpro todos os mandamentos. Só faltou ele dizer assim: eu cumpro até os que não foram escritos. Jesus, olhando para ele, o amou. Por quê? Porque Jesus estava vendo ali a arrogância, o pecado de orgulho, o eu falando mais alto na vida daquele jovem. E assim como a maior parte da liderança religiosa de Israel naqueles dias, eles não compreendiam a necessidade de salvação que eles mesmos tinham. Aquele jovem rico não compreendia o quanto que ele precisava de salvação, o quanto que ele carecia desse amor de Deus, dessa graça, dessa compaixão, dessa misericórdia. E aqui, meus amados, esse texto nos diz que Jesus olha para aquela mulher, se compadece dela e diz: não chores. Meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem palavra mais vazia do que... Eu estou pensando no sentido natural da vida. Não estou falando de Jesus. Jesus sabe o que está fazendo. Mas tem palavra mais vazia do que alguém chegar no funeral de uma mãe que está chorando pelo filho único e ainda é viúva e dizer a ela: não chore. O que é que você acha que essa mãe vai lhe responder? Ela vai dizer: tá certo, vou parar de chorar agora. E para. É assim? A gente sabe que não. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores. Ele sabia que aquela mulher estava em grande sofrimento. E numa situação daquela, o que é que se espera de uma mãe? Lágrimas, choro. Mas observe, meus amados, Jesus, ele dá uma ordem para ela. O sentido da expressão de Jesus aqui não é de outra forma, é uma ordem. Ele está dizendo: pare de chorar.
E chama a atenção essa atitude de Jesus. Como é que a mulher está chorando pelo filho único? Ela não tem mais esperança de vida. O futuro dela a esperança é a pior possível. E Jesus chega e diz: pare de chorar, não chore mais não. Mas sabe por quê, meus amados? Porque Jesus sabia muito bem o que estava fazendo e o que estava dizendo. Jesus, ele não apenas tem o poder para enxugar as nossas lágrimas. Tem um hino bem antigo que eu ouvia muito no meu tempo de adolescência, que diz assim: não chores mais, não sofras mais, as tuas lágrimas Cristo vai enxugar. Muito bonito. Só que Jesus, ele tem poder maior do que simplesmente enxugar lágrimas. Ele é aquele que tem o poder de extinguir essas lágrimas. Ele tem o poder de estancar essas lágrimas. Porque observe, irmãos, quando tem uma pessoa chorando, quanto mais a gente diz para ela: não chore, aí é que ela chora. Já percebeu isso? Chora não, fulano, aí é que a pessoa chora. E você acaba chorando junto. A palavra de Jesus aqui não é como eu e você, quando olhamos para alguém e diz: fulano, não chora não. É uma ordem. E Jesus é aquele que tem o poder da vida, é aquele que tem o poder sobre a morte. Jesus é aquele que tem o poder da criação. A Escritura nos diz que foi Ele que criou todas as coisas, e pela sua palavra todas as coisas foram criadas, e pela sua palavra Ele mantém todas as coisas. Por isso, meus amados irmãos, Ele não é apenas aquele que fala, mas é aquele que faz. E Ele diz: não chores. Por quê? Porque Ele tem o poder sobre a morte. Observe o verso 14, diz: Jesus chegou, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O mesmo poder que Ele tinha para dizer: não chores, Ele tinha para dizer: levanta-te. E da mesma forma que Ele tinha poder para fazer com que aquele jovem morto se levantasse, Ele tinha o poder para fazer com que aquela mulher que chorava parasse de chorar. E diz o texto que Ele tocou o esquife. O esquife aqui a gente costuma dizer que é o caixão. Só que quando a gente fala isso, a gente tem a ideia de caixão do tempo de hoje, mas no tempo de Jesus era diferente. Não era uma urna de madeira, o esquife. O esquife nada mais é do que uma espécie de uma plataforma onde se colocava o morto e as pessoas carregavam. Imagine aí uma tábua, uma madeira. Era também uma espécie de uma esteira rígida, resistente, aonde colocava o morto deitado em cima e as pessoas então carregavam no ombro, né, de um lado e do outro, pessoas carregando de um lado e do outro, com aquela plataforma ali apoiada no seu ombro, levando aquele morto que estava ali, né, seguramente enrolado com lençóis, mas a céu aberto. Não era trancado dentro de uma urna de madeira como a gente faz hoje. O esquife era aquela prancha, aquela plataforma onde ele estava deitado. Jesus então coloca a mão ali, dispara todo mundo, e ele olha para aquele morto e dá uma ordem. É interessante, irmãos, observe. Jesus, ele dá uma ordem: levanta-te. E sabe por que ele tem esse poder? Porque ele não somente tem poder para ressuscitar, porque ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a própria ressurreição. Aquele que é a ressurreição e a vida, ele tem todo o poder sobre a morte. A morte para ouvir a sua voz, e quando ele chega, a morte não tem mais poder. E aqui, meus irmãos, a morte bateu em retirada. A morte não tem a última palavra diante de Jesus. Nós dizemos, eu falei já nessa mensagem, a única certeza que eu e você temos é que um dia nós vamos morrer. Mas isso é eu e você, humanos, falhos,
fracos, pecadores, porque diante de Jesus a morte não tem nenhum poder. E esse mesmo Jesus que ressuscitou aquele jovem, porque observa o texto nos diz, quando Jesus disse: jovem, levanta, aquele jovem ele se levantou. Observe no verso 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus devolveu a esperança àquela mãe. Jesus devolveu a alegria, o prazer, o gozo. Aquela mãe parou de chorar e com certeza o texto não diz, mas ela começou a sorrir. Sabe por quê, meus amados? Porque aquele que é a ressurreição e a vida, um dia ele dará a vida todos os que já morreram. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, João capítulo 5, verso 28, ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui Jesus ressuscitou aquele jovem, e aquele jovem voltou a morrer. Aquele jovem morreu de novo e finalmente foi sepultado. É claro, o texto aqui não diz, nós não temos mais nenhuma informação a respeito desse jovem, mas o fato é que aquele jovem depois voltou a morrer, assim como Lázaro e como tantos outros que foram ressuscitados na Bíblia. Todos voltaram a morrer, com exceção de Jesus, que ressuscitou e está vivo ao lado do Pai. Mas um dia ele virá, ele dará a sua palavra de ordem, e diz a Escritura Sagrada que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que tiverem praticado o bem. O que é praticar o bem? Praticar o bem é ser um salvo em Cristo, é ter Cristo como Salvador, é ter feito aquela decisão de seguir a Cristo, de ser um crente, de viver uma vida de santidade, de buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, de ser um servo de Deus obediente, um servo de Deus que faz a sua vontade, e viver pela fé nessa graça bendita, nessa graça maravilhosa que Deus concede a nós, reconhecendo, meus amados irmãos, que somos alvo desse amor eterno de Deus. Deus não tinha necessidade nenhuma de nos criar, mas Ele nos criou. Não tinha nada em nós, nem em mim, nem em você, que agradasse a Deus, mas Ele se agradou de nós. Não havia nada em nós que nos fizesse merecer a graça de Deus, a salvação, esse presente, essa dádiva, o dom gratuito. Nada em nós poderia nos ajudar a fazer merecer, mas mesmo assim, Deus se agradou de nós e nos salvou. Reconhecer isso e ser um servo de Deus, um crente fiel, é praticar o bem, nas palavras de Jesus aqui. Os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal. O que é praticar o mal? A gente pensa logo em roubar, matar e destruir. Sim, isso também é praticar o mal. Mas sabe qual é o mal que está por trás de tudo isso? É rejeitar a graça de Cristo, rejeitar o sacrifício de Cristo, é não entregar a sua vida a Cristo e continuar vivendo em seus pecados, continuar vivendo de forma desobediente, continuar vivendo de maneira que desagrada a Deus, vivendo como se Deus não existisse. Tem muita gente que fala tanto em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Não fique pensando que falar em Deus e dizer da boca para fora que ama a Deus vai resolver a situação.
Porque muitos estão vivendo, ainda que falando em Deus a toda hora, mas estão vivendo como se Deus não existisse, porque não lhe dão valor, não lhe obedecem, não seguem os seus mandamentos, não obedecem a sua palavra, não entregam a sua vida a Ele, não recebem Jesus como Salvador e não abraçam essa graça maravilhosa, preciosa, esse sacrifício que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário por amor. Isso é praticar o mal. E estes ressuscitarão para o juízo, a condenação eterna. Mas aqui, meus amados, nós queremos terminar, nós queremos concluir. Observe que Jesus, ele devolveu a esperança para aquela mulher. O impossível aconteceu. Aquele jovem estava vivo de novo. E diz o texto que ele se levantou e passou a falar. No verso 16 nos diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós. E diziam também: Deus visitou o seu povo. Diante desse milagre extraordinário, o povo lembrou aquela profecia de Moisés. Deus havia dito por intermédio de Moisés que enviaria um profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio 18, verso 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O povo olhou para Jesus e disse: é ele, é esse grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E o povo olhou e disse: esse é aquele que está prometido, é ele. Lucas 1,68: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Esse é o cântico de Zacarias. Quando João Batista nasceu, e Zacarias, já sabendo que João Batista, se você continuar lendo ali o canto de Zacarias, você vai ver que ele está mostrando ali, dizendo que ele seria, João Batista seria ali o precursor de Jesus. Então ele diz: bendito seja o Senhor, porque ele visitou o seu povo, ele redimiu o seu povo. O cântico completo está lá no capítulo 1 de Lucas, dos versos 68 até o 79. Bendito o Senhor, o Deus de Israel, visitou o seu povo, nos suscitou poderosa salvação. E mais adiante, nesse canto, que ele faz lembrar que João Batista, o seu filho, era aquele que viria adiante do Senhor para abrir-lhe o caminho. Verso 76: tu, menino, agora ele está falando de João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Observe, meus amados, Jesus aqui então é reconhecido por aquelas pessoas. Este é aquele profeta, é o Messias, aquele que foi prometido. E diz o verso 17 que essa notícia, ela se espalhou, ela se divulgou por toda a Judéia e circunvizinhança. Mas essa notícia, ela também chegou a nós. Ela chegou a mim e a você. E nós estamos diante dessa mensagem. Que mensagem é essa? É a mensagem de salvação. É a mensagem que Deus levantou um grande profeta. Quem é esse grande profeta? É Jesus de Nazaré. Aquele que veio para redimir o seu povo, aquele que veio para vencer a morte, e ele venceu. Essa notícia gloriosa, ela percorreu não somente a Galileia e nem a Judéia, mas ela chegou até nós. E essa mensagem, meus amados,
É a mensagem não apenas daquele que pode ressuscitar o corpo de alguém que já morreu, mas é aquele que dá vida e vida eterna. É aquele que cura o mal maior do homem, que é o pecado. É aquele que nos limpa de todo o pecado e nos garante a vida eterna. É aquele que nos garante que no último dia nós ressuscitaremos para a vida. Você quer fazer parte desse primeiro grupo? Observe que tem dois grupos que vão ressuscitar. Um grupo ressuscita para a vida eterna. O outro grupo ressuscita para o castigo eterno, a morte eterna, o juízo eterno. Ao qual grupo você pertence? Ao qual grupo você quer pertencer naquele dia? Pense nisso e tome sua decisão ao lado de Cristo Jesus.